Olá, serei seu professor nesta videoaula de Introdução à Lógica. Vamos começar? Os temas desta videoaula serão Eletrônica Analógica e Digital, Sistemas de Numeração, Conversão de Bases Numéricas. Nós podemos dividir a eletrônica em dois grandes mundos, o mundo da eletrônica analógica e o mundo da eletrônica digital. Qual é a diferença entre esses mundos? No sinal analógico, nós vamos ter um sinal que tem uma variação de tensão ao longo do tempo. Já no sinal digital, nós não temos uma variação de tensão, mas nós temos uma variação de sinal lógico. Esse sinal lógico ele pode ser 0 ou 1. Então, ao longo do tempo, nós temos uma variação de 0 ou 1. É sobre esse sinal digital que nós vamos tratar nessa disciplina. Portanto, tudo que nós vamos falar agora é sempre relacionado a 0 ou 1, ou seja, tem tensão ou não tem tensão. E assim, nós vamos nos utilizar de sistemas de numeração, diversos deles. Por quê? Alguns sistemas de numeração podem facilitar a nossa vida no uso da eletrônica digital. Por exemplo, o sistema de numeração que todos nós estamos acostumados é o sistema de numeração decimal. Todas as contas, todas as numerações do nosso dia a dia estão relacionadas a esse sistema de numeração. Nesse sistema de numeração, nós temos 10 algarismos, de 0 até 9. E com esses 10 algarismos, nós montamos todos os nossos numerais utilizados no dia a dia. Então, esse sistema de numeração, todos nós conhecemos, não é novidade. Então vamos ver outros sistemas de numeração que são um pouco diferentes. Por exemplo, o sistema de numeração binária, ou base 2. Nesse caso, o sistema de numeração tem apenas 2 algarismos, 0 e 1. Olha que interessante, muito parecido com o que eu acabei de falar para vocês sobre a característica do sinal digital. Portanto, para sinal digital é muito utilizado o sistema de numeração binário. Então vamos entender um pouco mais sobre esse sistema de numeração. Como eu disse para vocês, são apenas 2 símbolos, 0 e 1. Então eu trouxe essa tabela para vocês, para que vocês possam ver um pouco a diferença dos sistemas de numeração. Veja só, na esquerda nós temos a coluna da base 10. Então os números que vão de 0 a 5. E na coluna da direita nós temos os números em base 2, ou seja, o seu equivalente. Obviamente, o 0 do sistema decimal também é o 0 no sistema de numeração binário, assim como o número 1. Só que quando eu vou para o número 2, veja só, não existe o algarismo 2 no sistema de numeração binário. Então eu preciso ter uma combinação de zeros e uns que seja equivalente ao 2. Nesse caso aqui ficou o número 1, 0. Assim como o número 3 ficou o número 1, 1. Mas por que disso? Bom, no sistema decimal, quando nós contamos de 0 até 9, o próximo algarismo é, na verdade, nós voltamos para o 0, mas nós acrescentamos o 1 na frente. Não é isso? E assim nós vamos até o 19, e aí nós voltamos para o 0 e incrementamos agora o 2. E assim por diante. No sistema binário é a mesma coisa. Então nós vamos ter 0 e 1. Então nós incrementamos 1 na frente, 0 e 1. Incrementamos mais 1 na frente e assim por diante. Então perceba nessa tabela que o algarismo da direita fica sempre variando, 0, 1, 0, 1. E o algarismo da esquerda nós vamos incrementando em 1 até incrementar as dezenas, as centenas, os milhares e assim por diante. Um outro sistema de numeração muito utilizado na eletrônica digital é o sistema de numeração hexadecimal. No hexadecimal, nós vamos ter 16 algarismos, que vão de 0 a 9, e então o uso de algumas letras. Veja só nessa tabela a comparação entre o sistema de numeração decimal, binário e hexadecimal. Veja só, a coluna da direita traz a numeração da base 16, ou a hexadecimal. Então nós vamos de 0 até 9, e então nós utilizamos 6 letras, que vão de A até o F. Então, no que seria o número 15, no nosso sistema de numeração decimal, agora nós vamos chamar de F, no sistema de numeração hexadecimal. Bom,
Conhecedores dos sistemas de numeração mais utilizados na eletrônica digital, o que pode acontecer com grande frequência é a conversão entre eles. Ou seja, nós temos um número em sistema de numeração binário e eu quero transformar em decimal, ou vice-versa. Isso acontece muito. Então existem alguns truques matemáticos que nós utilizamos para essa conversão. Veja só, vamos começar com a conversão entre o sistema binário para o decimal. Bom, veja essa tabela que eu trouxe para vocês. Nessa linha do meio, eu coloquei os números com base 2, ou seja, o número 2 elevado a 0, o número 2 elevado a 1, 2 elevado a 2 e assim por diante. Em cima, nós temos o valor decimal dessa potência. Por exemplo, 2 elevado a 0 vale 1, 2 elevado a 1 vale 2, 2 elevado a 2 vale 4. Bom, quando a gente quer converter um número binário em decimal, basta pegarmos esse número binário, que é composto de uns e zeros, e colocarmos aqui nessa terceira linha. Sempre que o algarismo for o número 1, nós vamos considerar o seu valor decimal. Quando o algarismo for 0, a gente desconsidera o seu valor decimal. E assim, basta somarmos os valores decimais, e então nós convertermos um número binário em um número decimal. Essa conversão é muito simples. Uma outra conversão que pode ser um pouco mais complexa é a conversão do sistema decimal para o sistema binário. Então vamos definir alguns passos para essa conversão. Então, digamos que nós vamos ter que montar uma mesma tabela com a tabela anterior para nos auxiliar nessa conversão. Ok, vamos tomar, por exemplo, a conversão do número 27 decimal para um número binário. Então, nós vamos utilizar daquela potência de 2 e nós vamos identificar qual é o número menor que o número que eu quero converter. Por exemplo, na potência de 2, nós começamos com 0, fomos para 1, 2, e a gente começa a dobrar. 4, 8, 16, 32, a gente vai dobrando esse número. Então, qual desses números fica exatamente abaixo do 27? Seria o número 16, porque o próximo número seria 32. Então vamos pegar o mais baixo, 16. O 16 está abaixo do 27. Então nós vamos montar essa tabela indo até o 16. Bom, no próximo passo, nós vamos começar a colocar os nossos números binários. Então nós vamos começar sempre da esquerda para a direita. Então, coloquei o número 1 ali abaixo do 16. Qual é a diferença do número 27, que nós queremos converter, para o número 16, que está na tabela? É uma diferença de 11. Portanto, eu já tenho 16 ali na minha tabela, agora eu preciso me preocupar com o número 11. Bom, para isso, nós vamos colocar mais um número 1 abaixo do 8, e assim ficam sobrando 3. E aí nós colocaríamos o número 1 abaixo do 2, voltaria 1. Então colocamos o 1 embaixo do 1. E pronto, formei aí o meu número binário da minha conversão decimal para binária. Nós separamos alguns links para você conhecer mais sobre o assunto desta videoaula. Não deixe de acessá-los em seu ambiente virtual. Sobre esta videoaula, eu estou deixando para vocês 3 links. O primeiro link vai demonstrar um pouco mais de propriedades sobre a diferença entre o sinal analógico e o sinal digital. E os outros links vão falar sobre o sistema de numeração, para que você conheça os diversos sistemas de numeração e principalmente a conversão entre eles. Bom, pessoal, espero que esteja claro o assunto Introdução à Lógica. Caso ainda fique alguma dúvida, assista novamente esta videoaula. Até a próxima!